Olá, pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso ensino emergencial, né, em modo remoto. Esse vai ser o nosso primeiro vídeo sobre o tema da segunda unidade, né, um dos temas inaugurais aí da segunda unidade, que é o movimento operário na Primeira República. A ideia de apostar nos vídeos é justamente para a gente ganhar tempo e vocês terem um conteúdo mais acessível no decorrer desse período de afastamento, né? Então, acredito que com esses vídeos eu possa contribuir um pouquinho para evitar os danos que estamos passando. Então, a minha ideia é trazer algumas reflexões sintéticas sobre os temas. O primeiro livro, né, que nós vamos trabalhar, apesar de eu pedir apenas uma parte do livro, é um livro do Cláudio Batalha, em que ele vai discutir o movimento operário, né, nesse período que nós estamos estudando. Mas antes de entrar propriamente nos debates, nas questões que o Cláudio Batalha traz, eu pensei em trazer um panorama aí geral sobre esse momento, né? Então, nesse primeiro vídeo, eu vou dar uma contextualizada um pouquinho antes da gente entrar no movimento operário. Nesse slide vocês observam aí um livro, né, que é o livro Os Bestializados, do José Murilo de Carvalho. Esse livro ele traz uma discussão sobre a proclamação da República e a forma como o povo enxergou essa transformação política, que, segundo ele, né, e dá título ao livro, assistiu bestializado a essa grande mudança que ocorreu no Brasil. Então, para ele, né, para José Murilo de Carvalho, as manifestações de descontentamento popular que identifica nesse período inaugural republicano, elas se dão basicamente em função de algumas medidas e algumas circunstâncias desfavoráveis em que acabam provocando explosões espontâneas, né, de revolta, motins. Né? Então, essa seria a característica da mobilização popular nesses primeiros anos da República e que revelariam, né, em algum nível, uma simpatia pela monarquia ou, no mínimo, a impopularidade da República. Né? A revolta da vacina, que é, inclusive, o que estampa, né, essa capa dos bestializados, seria um exemplo desse. Né? A gente vai falar um pouco mais adiante sobre essa revolta e várias outras. Isso, para o José Murilo de Carvalho, se dá com base no entendimento que ele tem da forma como está estabelecida a relação entre Estado e sociedade no Brasil. O José Murilo ele cria, né, o conceito, seria o conceito de estadania. Eu vou explicar o que é essa ideia de estadania, né, que seria o contrário à ideia de cidadania. Né? A proposta de cidadania é o entendimento de que todos nós que habitamos um determinado Estado-nação temos direitos em relação a essa sociedade e dentre esses direitos o principal é a própria participação política, né? O direito de intervir nos rumos da sociedade, nos rumos políticos, nas decisões políticas. Já a ideia de cidadania, que o José Murilo considera que se aplica à realidade brasileira, há uma espécie de inversão em que, ao invés do cidadão estar no foco, né, quem está no foco é justamente o Estado. Então, os direitos eles seriam emanados do Estado e esse Estado restringiria de maneira muito intensa a participação política. Né? Então, criaria uma série de barreiras, de obstáculos e entraves à participação política. Um exemplo para ele seria justamente a restrição ao voto, né, dos analfabetos, que tinha sido implantada desde o Império, né, em 1870, e nessa Primeira República foi mantida. Então, essa é uma das questões que o José Murilo de Carvalho traz. Porém, alguns autores questionam um pouco essa ideia, né, dos bestializados, né, essa ideia de que as pessoas assistiriam à política institucional de uma maneira bestializada. Né? E dentre as manifestações que evidenciam essa não tão bestialização assim, mas uma atuação política própria, ainda que à margem do Estado, já que o Estado não tem, de fato, essa proposta de incorporação das massas populares como cidadãos, de fato, né? Mas há outras formas de atuação política, algumas, inclusive, em negação à política institucional, como a gente vai ver no caso do movimento anarquista, que a gente vai analisar mais adiante no Cláudio Batalha. Então, o movimento operário nas cidades, né, que ele se restringe às cidades, logicamente, onde estão localizadas as indústrias, ele vai trazer
uma atuação política e popular de classes sociais, né, desfavorecidas, que não estão inseridos aí na sociedade política. Então, alguns autores se debruçaram sobre esse tema. É o caso, por exemplo, do Evaristo de Moraes Filho, que desenvolveu esse trabalho que se chama O Problema do Sindicalismo Único no Brasil, em que ele vai analisar a participação dos trabalhadores na criação de sindicatos, né, os primeiros sindicatos aí do período. A gente tem também um livro do Boris Fausto, importante historiador de história do Brasil, né, em que um livro chamado Trabalho Urbano e Conflito Social, ele foi um clássico, né, um trabalho de referência aí por muito tempo. E nesse trabalho aí do Boris Fausto, ele faz uma análise comparativa entre o movimento operário, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, dando destaque à presença forte do anarquismo em ambos os casos, né? E como que eles desenvolviam uma série de práticas políticas e culturais que afetavam e que levavam a política para o cotidiano desses trabalhadores. E temos, então, o livro que eu selecionei para o nosso trabalho, né, para a nossa unidade, que é um livro mais recente, que se chama Movimento Operário na Primeira República. A gente tem esse livro publicado no ano de 2000, e a gente tem um artigo também muito importante do Cláudio Batalha no livro Brasil Republicano, que inclusive eu havia selecionado ele, mas em função, né, dessa situação da Covid, tudo, eu resolvi manter o livro restringindo apenas o tamanho, né, a quantidade de páginas que vocês vão ler, apenas da página 7 a 37, porque eu achei que é um pouco mais simples, um pouco mais fácil de trabalhar esse conteúdo em modo remoto. Então, a gente vai começar aí essa discussão sobre o livro do Cláudio Batalha, né? Vou encerrar esse vídeo por enquanto, que a minha ideia é justamente fazer vídeos curtos, para vocês não desfocarem muito, né, a atenção, e após os vídeos eu vou desenvolver também algumas atividades avaliativas com vocês, ok? Vamos pausar aqui e daqui a pouco continuamos, né, com a parte aí do livro propriamente.